Esse episódio faz parte de uma série. Recomendo que você ouça o episódio anterior para uma melhor experiência de continuidade. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Havia muitas maneiras de morrer num navio negreiro. Desinteria, febre amarela, depressão, suicídio. Durante os 30, 40, às vezes até 70 dias de travessia, os marinheiros costumavam atirar no Atlântico pelo menos 3 corpos negros por dia. Não à toa, esses navios eram conhecidos como tumbeiros, ou seja, tumbas navegantes. Por isso, quando embarcaram naquele navio em direção ao terrível destino da escravidão, aquela gente negra sabia que a morte era iminente. Mas nada tinha preparado eles para o que estava prestes a acontecer. No meio de lugar nenhum, o navio se envolveu num terrível acidente. A gente não sabe bem o que pode ter acontecido, mas em poucos minutos, o tumbeiro começou a afundar. No porão do navio, as pessoas presas, escravizadas, tinham pouco ou nenhuma chance de sobreviver. Mas numa situação como essas, você não tem escolha se não lutar pela vida. Enquanto o navio naufragava, alguns africanos conseguiram escapar da morte. O navio tinha afundado perto de uma ilha, e eles nadaram até ela como se a vida deles dependesse disso. E dependia. O que talvez eles não sabiam é que tinha acabado de chegar em um dos piores destinos para um negro escravizado: a ilha de São Tomé. São Tomé faz parte do arquipélago de ilhas situadas no Oceano Atlântico, mas que ficam bem próximas do continente africano. Os portugueses encontraram e povoaram esse lugar em 1484, e não demorou muito tempo para perceberem que o solo e o clima local era muito favorável para o cultivo de cana. Por isso, quando Portugal começou a traficar gente preta para trabalhar de graça na produção do açúcar, São Tomé foi escolhido como um dos principais destinos e se tornou uma incubadora do modelo de sociedade que seria replicado tintim por tintim na capitania de Pernambuco no século seguinte: produção de açúcar, escravidão e negros rebelados. A tradição conta que em São Tomé, por volta de 1500 e pouco, surgiu nas montanhas da ilha, dentro da Mata Densa, uma comunidade de negros fugidos que ficou conhecida como Angolares. Essa comunidade teria se formado a partir deste naufrágio que acabei de relatar. Os sobreviventes chegaram em São Tomé pela parte de trás da ilha, ocupando a parte sul e oeste do local, do lado oposto ao ocupado pelos portugueses. Entre eles e os portugueses, tinha uma enorme serra que os protegia. Os Angolares, quase 100 anos antes de Palmares existir na Serra da Barriga, fizeram tudo o que os palmaristas fariam no outro lado do Atlântico. Atacaram fazendas, roubaram comidas, roupas, armas e munição, e se tornaram uma comunidade grande e fortificada, dando prejuízo na economia portuguesa. 100 anos antes de Palmares, os Angolares tiveram seu próprio herói, que foi feito rei e se levantou contra as forças coloniais. Amador liderou um enorme exército negro e queimou a cidade de São Tomé e destruiu dezenas de engenhos. Mas antes que pudesse conhecer a glória, foi morto e esquartejado pelos portugueses. Durante décadas, portugueses lutaram para evitar que os escravos fugissem para a comunidade dos Angolares e tentaram de tudo para extirpar a existência deles. Mesmo com a morte do rei Amador, um grande líder, os portugueses não conseguiram aniquilar os Angolares de São Tomé. Depois de muitas guerras e perdas de ambos os lados, os portugueses se viram obrigados a sentar e negociar um acordo de paz com aquela comunidade. E só aí, finalmente, eles deram fim aos conflitos. São Tomé serviu como um grande laboratório para Portugal. Por isso, quando viram Palmares surgir na capitania de Pernambuco, logo se deram conta de que estavam diante de uma história repetida. E para essa história, só tinha 2 finais possíveis: a negociação ou a guerra. Portugal escolheu a guerra. Palmares, sem escolha,
teria que resistir. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você tá ouvindo Palmares. Episódio 2, Negros do Palmar. A tarefa era difícil. Queria que o próprio Deus estivesse do seu lado. Então pediu para que rezasse uma missa antes de subir a Serra da Barriga. Antes dele, dezenas de expedições tinham tentado destruir Palmares. Todas elas fracassaram. Agora era sua vez. Era tudo ou nada. Seu nome era Fernão Carrilho, e mesmo sendo um sertanista experiente, sabia que naquela missão não podia dispensar a proteção de Deus e de Jesus Cristo. Na missa estavam presentes todos os nobres e as autoridades coloniais de Porto Calvo, vila que ficava ao sul da capitania de Pernambuco, onde hoje é o estado do Alagoas. Por conta de sua proximidade com Palmares, a vila de Porto Calvo tinha se tornado a principal base para as expedições punitivistas que tentariam destruir o quilombo naquela década. Era 1678. Já tinham se passado 33 anos desde que João Blair e Tenente Jurgens tinham invadido Palmares e registrado num diário de missão todas as coisas que tinham visto, as estratégias de combate dos palmaristas e a geografia dos mocambos. Eles tinham conseguido informações valiosas para as expedições que viriam. Mas antes que pudessem aproveitar essa vantagem contra os palmares, o jogo virou em Pernambuco. Agora, não era mais os holandeses que dariam as cartas. A expedição de Blair, que vimos no último episódio, parecia ser a primeira de muitas batalhas que os holandeses fariam contra Palmares. Mas na prática não foi isso que aconteceu. Em 1645, Portugal fez sua ofensiva para reconquistar a produção de açúcar no Nordeste brasileiro e também o controle do tráfico de escravos na África Central. Primeiro mandou tropas para reconquistar Luanda, principal porto escravista que estava sob o controle dos holandeses. Depois de conquistar uma das margens do Atlântico, a outra, no caso o Brasil, ficou desabastecida de escravos. Insatisfeitos e endividados, senhores de escravos no Brasil se levantaram contra os holandeses, se juntando com tropas pagas do indígena Antônio Felipe Camarão e do negro Henrique Dias. Evento que entraria para a história como a Restauração Pernambucana, que em 1654 finalmente expulsou os holandeses do Nordeste brasileiro e consolidou a hegemonia portuguesa nas duas margens do Atlântico Sul. Só tinha um problema. Enquanto os europeus brigavam pela posse da terra, Palmares crescia, se organizava e se fortalecia. Quando conseguiram se organizar, os portugueses se deram conta de que estavam diante de um inimigo mais perigoso que os próprios holandeses. Que não é só Portugal, porque houve muito debate de como proceder diante da força dos Palmares e da resiliência dos Palmares, porque ninguém conseguia destruir os Palmares durante quase um século. Essa é a professora Silvia Lara, doutora em História pela USP e professora na Unicamp. Ela tem produzido novas pesquisas e iniciativas importantes sobre Palmares. O que eu acho importante aqui é que a gente possa ter elementos com essas análises e prestando atenção nas pequenas indicadores que estão presentes na documentação histórica, é ver que não há só um sujeito e não é só a vontade das autoridades coloniais que prevalece, mas há também escolhas políticas dos palmaristas. Naquele momento, na década de 1670, os portugueses que estavam no Brasil olhavam para Palmares como uma força equivalente aos holandeses e aos potentados africanos de Angola. Escrevendo sobre esse período, o padre Antônio da Silva começa assim o seu relato. Restituídas as capitanias de Pernambuco ao domínio de Sua Alteza, livres já dos inimigos que de fora as vieram conquistar, sendo poderosas nossas armas para sacudir o inimigo que tantos anos nos oprimiu, nunca foram eficazes para destruir o contrário, que das portas adentro nos infestou. Ele estava falando de Palmares, e apresenta o quilombo como uma infestação interna que os portugueses não davam conta de dominar.
E eles tinham tentado de tudo. Na década de 1660, Palmares foi atacado pelo menos uma vez por ano, sem trégua. Em 1663, uma tropa de 200 homens, incluindo aquelas formadas por soldados pretos e pardos, subiram a Palmares e permaneceram em guerra por 5 meses, mas terminaram com apenas 60 palmaristas presos e muitos soldados portugueses feridos. Nos anos seguintes, pequenas expedições continuaram tentando atacar Palmares, mas sem sucesso. Em 1667, eles subiram a Serra de Cumanati e atacaram o mucambo mais distante de Palmares, mas perderam a batalha para Mata Densa. Sem mantimentos, quase morrendo de fome, a expedição voltou derrotada. No ano seguinte, mais uma tentativa, dessa vez com 300 soldados. Depois de muitos dias tentando resistir às estratégias de guerrilha dos palmaristas, os soldados foram vencidos pelo cansaço e pela fome. No ano seguinte, mais uma expedição, dessa vez com 100 homens, e mais uma vez voltaram derrotados. Ano após ano, os portugueses colecionavam derrotas. A experiência vinha mostrando que, apesar dos diversos planos e estratégias de ataque, quase sempre o resultado era uma amarga derrota. Eles tentaram de tudo, e em tudo fracassaram. Até que em 1677, eles decidiram contratar um homem que prometia ser a solução final para Palmares. Seu nome era Fernão Carrilho. Esse sertanista experiente que é contratado para ser o comandante dessas tropas. E são tropas bastante grandes, elas reúnem gente dos engenhos, soldados das ordenanças, soldados pagos, e ele é nomeado o grande comandante. Carrilho começou como sertanista por volta dos 15 anos de idade, quando foi acusado de um crime e escolheu se embrenhar no sertão adentro para participar das entradas atrás de riquezas. Naquele tempo, eles chamavam de sertão todo lugar que consideravam não povoado. Homens como Fernão Carrilho ganhavam a vida entrando nesses territórios, alargando o domínio colonial, recebendo títulos, terras e escravos como recompensa. As andanças de Carrilho levaram ele até o rio Sergipe, onde se dedicou a destruir todos os mucambos e capturar negros fugidos da escravidão. Foi tão bem sucedido em sua missão que saiu dela condecorado e promovido à patente de capitão de entradas. Passou os anos seguintes guerreando contra comunidades indígenas, dizimou povoados inteiros na Bahia e em Sergipe, e por isso recebeu uma gorda recompensa em dinheiro e um elogio régio direto de Lisboa. Passou alguns anos na Serra de Itabaiana e chegou a trilhar mais de 1000 quilômetros procurando prata e outros metais preciosos. Foi então, nesse momento, que ele ouviu falar de Palmares. Antes de subir a Palmares, Carrilho pediu para rezar em uma missa. Naquela solenidade em Porto Calvo, estavam presentes todas as autoridades coloniais e parte da classe proprietária das vilas das Alagoas. Eram eles os seus contratantes. Por isso estavam ali. É difícil decidir se foi uma iniciativa do governador de Pernambuco, o Pedro de Almeida, ou das câmaras locais, Sirinhaém e outras câmaras dessa região, a contratação de um sertanista experiente em fazer expedições contra os indígenas e contra os mocambos na região ao sul de Alagoas, onde é hoje Sergipe e tal. Juízes, vereadores e proprietários de escravos insatisfeitos com os prejuízos se juntaram para trazer de longe uma solução final para Palmares. No contrato, além do pagamento pela expedição, Carrilho receberia 12 mil réis para cada negro capturado vivo e restituído aos seus antigos senhores. Era essa sua motivação. Subir a Serra da Barriga representava um risco alto, mas uma recompensa maior ainda. Durante os meses de preparação,
Os nobres e proprietários tentaram juntar alguns homens para engrossar as fileiras das tropas de Carrilho. A ideia era que senhores de engenho enviassem parte dos seus escravizados para que acompanhassem a tropa carregando mantimentos, e assim poupando energia dos combatentes. Porém, os proprietários de escravos se negaram a isso. Temiam que os negros, chegando tão perto de Palmares, se sentissem tentados a fugir para lá. No fim, Carrilho tinha apenas 186 homens para debelar o conjunto de mucambos que davam forma a Palmares. Antes de trilhar o caminho de Palmares, ele se pôs na frente de suas tropas de poucos homens e fez um discurso emocionado, que parafraseando se parecia com isso. Nosso pouco número não tira o ânimo dos valorosos. A multidão dos inimigos é grande, mas é uma multidão de escravos, a quem a natureza criou mais para obedecer do que para resistir. Esses negros lutam como escravos fugidos, mas nós vamos buscá-los como senhores. Carrilho não poderia estar mais enganado. Não lutaria com escravos, mas com soberanos senhores da guerra. Gente experimentada na dor que faria de tudo para manter sua liberdade. Mas sobre isso, nós ouviremos assim que a gente voltar. Um podcast como História Preta só é possível existir graças à contribuição de nossos apoiadores. O meu objetivo aqui é resgatar histórias esquecidas e apresentar para o máximo de pessoas possível. Pesquisar, produzir e publicar todo esse conteúdo de graça nas plataformas de áudio faz parte do nosso compromisso com a democratização de um conhecimento muitas vezes restrito ao ambiente acadêmico. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta, ou se preferir em orelo.cc/História Preta. Nos apoiando a partir de R$10 você recebe uma newsletter aprofundando esse episódio, podcasts exclusivos, acesso ao grupo secreto e desconto na nossa loja. Então acesse apoia.se/História Preta ou orelo.cc/História Preta e contribua para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe. Fernão Carrilho saiu de Porto Calvo e se embrenhou na mata fechada em direção a Palmares. A subida era lenta e dolorosa. Sem escravizados para carregar os mantimentos, os próprios combatentes carregavam a comida que iriam sustentar eles pelos próximos meses. A guerra já começava ali. Antes de atacar Palmares, precisavam sobreviver à serra. Honestamente, eles tinham poucas chances de sucesso. Além de todos os problemas de uma expedição como essa, eles estavam com uma tropa de soldados bem reduzida. Sertanistas e soldados a mando de Portugal colecionaram repetidas derrotas com tropas maiores e mais bem alimentadas do que aquela. Mas Fernão Carrilho não está aqui nessa história à toa. Ele realmente faria algo diferente dos seus predecessores. Mas o Palmares que Carrilho estava prestes a enfrentar não era o mesmo que os holandeses enfrentaram 30 anos antes. Os holandeses chegaram a entrar no território de Palmares. Passaram por diversos pequenos mucambos até chegar na capital, que eles chamaram de Palmares Grande. Lá, além das forjas, plantações diversas, eles encontraram 200 casas. Ou seja, 200 famílias vivendo em comunidade. 3 décadas depois, o território de Palmares tinha mais do que dobrado de tamanho, chegando a ocupar uma área de quase 9.000 km². O Mucambo dos Macacos, que agora era a capital de Palmares, no lugar de 200 casas, tinha 2.000 casas. E aquela localização descoberta pelos holandeses já não era mais habitada. Num documento chamado Relação das Guerras Feitas aos Palmares de Pernambuco, escrito pelo padre Antônio da Silva logo depois da expedição de Carrilho, fala um pouco de como os palmaristas usaram a geografia dos mucambos como estratégia de defesa contra os invasores. Diferente de outras comunidades quilombolas do seu tempo, Palmares na verdade era um conjunto de dezenas de quilombos, que se espalhavam ao longo da Serra da Barriga e outras regiões próximas. Viviam assim separados por segurança. Caso um dos quilombos fosse atacado, os palmaristas dali tinham chance de fugir e se abrigar em outro, se organizando para a reação.
Palmares, então, funcionava como uma teia de comunidades, que mesmo separadas geograficamente, se comunicavam entre si e possivelmente se organizavam de forma semelhante aos reinos da África Central, sobretudo da região de Angola. E isso tinha um motivo. Então, a gente sabe que as pessoas escravizadas vinham da região de Angola, eram ambundos, não é? Gente, é esse o nome étnico, falantes do quimbundo. Então, tem um autor que é o John Thornton, um historiador norte-americano, que diz que é uma onda angolana. E eu digo, é uma onda angolana que bateu forte em Pernambuco. Então, há uma homogeneidade das pessoas escravizadas e da população escravizada em Pernambuco nesse período. Então, a gente pode inferir, por conta disso, que as pessoas habitantes dos Palmares eram provenientes da África Central, falantes do quimbundo. A Assim gente como lá em Angola, consegue. os diferentes mucambos em Palmares tinham líderes próprios, como se fosse uma espécie de província que reportava para uma capital, que no caso era o mucambo dos macacos. Naquele documento, a relação, o autor descreve o nome dos mucambos mapeados pelos portugueses naquela época. E, curiosamente, a maior parte dele tem o nome dos seus líderes: Amaro, Acotirene, Andalaquetuxe, Ocenga, Dambiabanga, Subupira e Zumbi. Esses eram os principais mucambos e seus chefes. Ao que tudo indica, eram submetidos ao governo que vinha da capital de Palmares, o mucambo dos macacos. Era lá que vivia um homem que Portugal chamava de rei, mas que em Palmares ele era conhecido como Ganazumba. Já tinha pelo menos 13 dias que as tropas de Fernão Carrilho tinham se embrenhado pelo chamado Sertão de Pernambuco. Os anos que passou procurando prata e metais preciosos na Serra de Itabaiana serviu de experiência para sobreviver à subida íngreme até o seu destino. Diferente dos holandeses 30 anos antes, as tropas de Carrilho contavam com um acúmulo de experiência e conhecimento compartilhado de outros sertanistas que invadiram Palmares nos anos anteriores. Isso quer dizer que ele sabia muito bem a localização dos principais mucambos e seus líderes. Talvez por isso ele tenha escolhido atacar primeiro um mucambo chamado Acotirene, que ficava a 200 quilômetros de Porto Calvo e era liderado pela mãe de Ganazumba, o rei de Palmares. Ninguém sabia, mas parecia que Fernão Carrilho tinha uma estratégia que poderia surpreender Palmares. Eu acho que aí é preciso voltar talvez até um pouquinho mais atrás do que a grande expedição que ele comandou, não é? Porque houve uma expedição que não é muito bem documentada, mas que eu imagino que tenha sido uma primeira grande derrota imposta aos Palmares. Isso aconteceu 2 anos antes da expedição de Carrilho, em 1675, quando um sertanista chamado Manuel Lopes conseguiu invadir o que os documentos chamavam de uma grande cidade fortificada, que tinha 2.000 casas. Pelo número de casas que tinha, pesquisadores acreditam que ele tenha conseguido entrar na capital de Palmares, o Mucambo dos Macacos, mas não se tem certeza. Porque não há menção direta na documentação de que tenha sido uma invasão de macaco. A grande Mocambo dos Palmares, onde era a residência do que se chamava, então, na documentação, com o vocabulário europeu, o rei dos Palmares, né? A residência do rei dos Palmares. Depois de 2 horas e meia de batalha, eles conseguiram matar muitos palmaristas e capturar 60 deles. Mas a grande maioria fugiu para as matas. Que essa expedição não tem muita documentação sobre ela, mas tem a destruição de um grande mocambo com muita gente que foi morta e arrasada, da onde eles devem ter tirado informações sobre a localização dos mocambos e porque já era uma localização diferente
da época dos holandeses, muito mais ao norte e tudo isso, já de ocupação antiga, provavelmente desde os anos 60, mas que tinha se fortalecido muito e se tornado uma rede de mocambos muito bem organizada, com um governo político muito forte e uma defesa militar também bastante estruturada. Se apoiando nessas informações e experiências de batalha, Fernão Carrilho escolheu qual Mocambo iria atacar primeiro. E talvez não seja coincidência que fosse justamente aquele que era liderado pela mãe de Ganazumba. No 13º dia, eles chegaram no portão de entrada do Mocambo de Acotirene. O local, mesmo muito fortificado com paliçadas e armadilhas, foi invadido por Carrilho, que a essa altura sabia bem as estratégias de batalha dos palmaristas. Quando entraram, conseguiram capturar alguns e matar tantos outros, mas logo se deram conta que a maioria dos habitantes tinha fugido. Os palmaristas usavam tática de guerrilha para se proteger. Se escondiam nas matas e em outros mucambos para esperar o momento certo de atacar o inimigo na sua hora mais vulnerável, ou simplesmente sumiam na mata até o inimigo desistir e ir embora. Carrilho sabia disso e não iria desistir da missão. Vencer Palmares era mais do que uma conquista militar. Era garantia de receber títulos, terras, dinheiro e escravos como recompensa. Aquela batalha era a garantia do seu futuro. Procurou no local o líder do Mocambo, a mãe de Ganazumba, Acotirene, mas não encontrou nem viva nem morta. Ao interrogar um dos prisioneiros de batalha, descobriu que Ganazumba e seu irmão Ganazona estavam no Mocambo de Subupira. Subupira, na verdade, era utilizado como um campo de treinamento militar. Era lá que os palmaristas preparavam seus armamentos e armadilhas para enfrentar as tropas repressoras. Carrilho deixou as tropas descansarem por uns poucos dias e depois marchou alguns quilômetros mata acima para alcançar Subupira. Mas quando chegou lá, não tinha mais ninguém. Provavelmente os mucambos sabiam que estavam sendo atacados e puseram em curso as estratégias de defesa. A história parecia se repetir. Em pouco tempo, Palmares venceria pelo cansaço. Fernão Carrilho, assim como todos os outros antes dele, seria vencido pela fadiga, pela fome, pelas matas. Passariam dias procurando os palmaristas e depois de não encontrarem, voltariam para casa. Foi exatamente assim que aconteceu com os holandeses 30 anos antes. Porém, Fernão Carrilho fez algo que mudou tudo. Ao invés de ir embora, no lugar de Subupira, ele ergueu um arraial e deu a ele o nome de Bom Jesus e a Cruz. Seria ali a sua base militar, no coração de Palmares, a poucos quilômetros de Macaco, a capital dos mucambos. No mesmo dia, despachou um mensageiro para Porto Calvo pedindo reforços. As autoridades enviaram Manuel Lopes, o sertanista que atacou Palmares antes de Carrilho. Nas 3 semanas seguintes, eles iriam se preparar para o ataque derradeiro. Não muito longe dali, Ganazumba corria pela mata com sua família. Era uma questão de tempo até que Macaco fosse sitiado. Para proteger sua comunidade e o núcleo político de Palmares, eles partiram para o Mocambo de Amaro, que ficava distante, nos limites norte do território de Palmares. A gente não sabe o que se passou dentro de Palmares, as decisões que precisaram ser tomadas, as estratégias de luta ou de fuga. Tudo que temos sobre esse episódio foi produzido justamente por aqueles que queriam ver eles aniquilados. Enquanto fugiam, alguns palmaristas foram alcançados pelas tropas sertanistas, e o que veio a seguir foi um banho de sangue. Ganamuisa, identificado como mestre de campo de Palmares, foi preso e logo em seguida assassinado. Logo depois mataram Gaspar, o capitão da guarda pessoal de Ganazumba, e também Ambrósio e João Tapuia, provavelmente indígena, ambos capitão famosos das tropas palmaristas. 3 semanas depois, viria o baque mais cruel. Uma coluna sertanista encontrou o quilombo de Amaro, local onde Ganazumba tinha se escondido com toda a sua família. E o pior aconteceu.
Amaro foi invadido e no combate, Tuculo, um dos filhos de Ganazumba, foi morto. Tentando resistir à invasão, o rei de Palmares foi gravemente ferido por uma flecha na perna. Enquanto tentava se proteger, mais um filho seu foi morto, e outros 2 foram capturados, um chamado Zambi e uma chamada Yaka Inene. Mortalmente ferido, Ganazumba conseguiu escapar, deixando sua arma pelo caminho. Mas ao que tudo indica, durante a fuga, sua esposa também foi capturada. Muito provavelmente, seus filhos nasceram em Palmares. Eram negros livres, vivendo num reino negro livre. Eles eram a garantia de uma linhagem de líderes que levaria Palmares adiante para as próximas gerações. E agora, estava tudo arrasado. Ninguém sabia qual seria o destino deles. Provavelmente, a escravidão. Porém, Portugal parecia ter medo de Palmares. Não de Palmares como um estado paralelo apenas, mas das pessoas que construíram Palmares. Morriam de medo do que elas poderiam fazer nos territórios de domínio português. Por isso, muito antes da partida de Fernão Carrilho, a recomendação do Conselho Ultramarino em Lisboa era de que aqueles que fossem capturados em Palmares ou se entregassem de bom grado não deveriam, em hipótese alguma, permanecer no Brasil ou em qualquer outra conquista de Portugal. Os palmaristas capturados deveriam ser marcados a ferro com um R na parte mais visível do rosto, para que, caso fossem encontrados em qualquer parte do reino português, fossem logo capturados e mortos. A medida era extrema e um indício de que as autoridades coloniais temiam os indivíduos que nos documentos oficiais eles chamavam de negros do Palmar. Diante da terrível baixa, Ganazumba fugiu pela sua vida. As principais lideranças de Palmares estavam mortas ou capturadas. Seu núcleo político estava completamente arrasado. Precisava reunir forças para dar seus próximos passos. Mas como fazer isso quando 2 de seus filhos estão mortos? Como tomar decisões quando sua mulher e filhos foram capturados pelo inimigo? E uma quantidade incontável de pessoas de sua comunidade foram brutalmente assassinadas. Não é possível dimensionar o tamanho da dor que ele sentiu naquele momento. Correndo sem destino pela mata, deve ter pensado no futuro daquela comunidade. Será que depois de tanto tempo, era assim que tudo terminaria? O futuro logo mostraria que sua melhor saída não seria o confronto, mas a negociação. Sob o risco de enfraquecer ainda mais a sua comunidade, Ganazumba teria que sentar com o inimigo e negociar um acordo de paz. E é isso que nós vamos ouvir nos próximos episódios de Palmares. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André, teve edição de som de Caio Santos, da Griot Podcast, e a identidade visual é do Raimundo Brito, do Estúdio Duna, e gerência da comunidade, Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.